Como vocês já sabem, né, meu nome é Thaís Silva. Hoje é o primeiro encontro do Aprenda ao Vivo. Depois eu vou explicar um pouquinho o que é o Aprenda ao Vivo para vocês. E o tema de hoje é o estudo para concursos públicos. Vou explicar o que é isso também. Antes disso, eu queria dizer um pouquinho de quem sou eu, né? Eu vi muita gente entrando no grupo, então não sei ao certo quanto vocês me conhecem. Tem mentorandas minhas aqui, alguns mentorandos verão gravados também, mas só para vocês poderem me conhecer um pouco. Meu nome é Thaís Silva, eu sou assistente social de formação e trabalho com mentoria em concurso público. Então, eu já sou concursada, atualmente eu sou servidora efetiva do município de Contagem. Esse foi o 5º concurso que eu passei. Eu passei na Prefeitura Municipal de Matozinhos, passei na época em 2º lugar, depois eu passei, a ordem eu me perco um pouco, tá? Mas eu passei no CRESGO, 2º lugar, passei em Assembleia Legislativa de Goiás, 4º lugar, passei TJM, 8º ou 9º lugar, se eu não me engano, e passei em Contagem. E tem alguns outros que eu passei também, mas passei muito mal colocada, aí eu não costumo dizer não. Eu digo sempre desses, e tenho também as minhas reprovações, como qualquer bom concurseiro tem. E aí, mais para frente, em outro encontro, eu vou trazer para vocês sobre a reprovação e como é que isso ajuda a gente a melhorar. Então, o objetivo aqui hoje é auxiliar vocês no processo de preparação para concursos públicos. Isso por meio do Aprenda ao Vivo. O Aprenda ao Vivo é um projeto novo meu. Esse é o primeiro encontro, ainda com muita expectativa da minha parte. Eu vou ser muito sincera com vocês e vocês vão perceber isso em todos os encontros. Então, eu estou aqui de coração aberto. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vocês vão gostar, mas é uma tentativa. E aí, no final, o que eu gostaria de vocês é que vocês me dessem o feedback. E pode ser muito sincero, que é assim que a gente cresce e a gente pode melhorar. Eu preparei essa apresentação para vocês com muito carinho. Eu espero que vocês gostem e que possam realmente aproveitar o momento aqui. Ah, só esqueceu de dizer que é a melhor mentora que há. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. E aqui eu coloquei, né, para vocês. Eu sou concurseira. Esse ano de 2022 eu tomei uma decisão de voltar a fazer concurso. Depois eu vou trazer isso para vocês também, mas depois que a gente vai passando em concurso, a gente vai acomodando um pouco. Então aconteceu isso comigo. Passei em concursos legais, concursos que pagam bem. E aí acabou que eu acomodei um pouco, parei de fazer concurso. Aí veio a pandemia e eu não fiz mais. Só que em algum encontro eu vou trazer isso para vocês. Os bastidores, que é o que ninguém conta sobre concursos grandes. E aí nos grandes eu ainda não fui nomeada. Então eu resolvi voltar a fazer concurso. A gente não pode esperar o dia que o órgão resolver te chamar. E aí, mais para frente, eu conto como que são esses trâmites, a importância de ter uma comissão de aprovados. Hoje eu participo de 2, mas mais para frente a gente vai conversando sobre isso. Então, eu sou concurseira, voltei a fazer concurso 2022, já fiz um concurso esse ano, ainda aguardando resultado. Sou concursada, né? Como eu falei para você, sou concursada aqui na Prefeitura de Contagem, que é o meu 2º concurso de posse. Primeiro foi na Prefeitura de Matozinhos e agora o 2º aqui em Contagem. Sou empreendedora, né? Tem vários e vários projetos que me faltam perna para poder executar, mas eu tento na medida do possível. Sou mentora em concursos públicos, sou youtuber também, tenho um canal no YouTube e principalmente eu sou amante do mundo dos concursos e é por isso que eu estou aqui, porque eu amo o mundo dos concursos, eu acho o mundo incrível, eu vejo um potencial no concurso público para qualquer pessoa que quer realmente mudar de vida. E eu vejo muita gente que não acredita em si, acredita que não dá conta, que concurso não é para a pessoa. Muitas pessoas dizem disso também, né? É difícil passar em concurso público não é para todo mundo. E eu vim aqui para mostrar para vocês justamente o contrário. Então, a minha fala é muito simples, minha fala é objetiva, eu não quero mostrar que eu sei mais do que ninguém. O que eu sei, eu só quero socializar com vocês. E o objetivo é esse. Ah, a Luísa está fazendo uma pergunta aqui. Thaís, vou te mandar uma dúvida para ver se você pode mencionar no final. Beleza, no final eu leio e aí, se der para poder responder aqui, se tiver a ver com o assunto, eu respondo, tá bom?
vamos lá, já falei quem sou eu, então agora eu já vou trazer para vocês o que nós vamos conversar hoje. Então, nós vamos conversar sobre o estudo para concursos públicos. O que iremos aprender hoje? Nós iremos aprender sobre o início dos estudos, sobre o estudo prático e sobre os erros mais cometidos. Então, por que eu resolvi trazer isso aqui? Hoje nós temos um grupo que é plural. Então, nós temos iniciantes, nós temos intermediários, nós temos intermediários que estão caminhando para o avançado. Então, nós temos muitas pessoas aqui, com histórias de vida diferentes, níveis diferentes, já estão há mais tempo ou há pouco tempo no mundo dos concursos. Tem gente aqui, inclusive, que já é concursada, mas está buscando uma colocação melhor. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer com vocês é um nivelamento da base. Então, não tem como eu chegar aqui e trabalhar com vocês mapa mental, se vocês nem sabem a importância de produzir material. Então, o encontro de hoje é para balizar, para deixar todo mundo no mesmo nível. Então, por isso que eu vou trabalhar com vocês o introdutório, que é o início dos estudos. O que é esse introdutório? Resolvi fazer concurso. O que eu tenho que pensar? Qual concurso que eu vou escolher? Como é que funciona isso na prática? Mas existe um documento? O que é isso? Então, a base, o introdutório. Aí eu vou para o estudo prático. Beleza, eu já sei o que eu quero, já tenho tudo definido. Como é que começa? Como é que funciona método de estudo, técnica, metodologia, estratégia? Como é que eu arrumo isso, organizo na minha cabeça de forma prática e palpável para começar a estudar hoje? E o que é que eu preciso ter para estudar hoje? Depois eu vou trazer para vocês, quando a gente começa a estudar, o que a gente tem que avaliar e como que funciona esse processo. E, por fim, os erros mais cometidos no início. Coisas que, às vezes, a gente não presta atenção, que a gente deixa passar, e, por deixar passar, acaba prejudicando a gente. Então, ao longo de toda a nossa trajetória aqui, da nossa conversa, eu vou trazer todos esses pontos para vocês. E nos outros encontros, eu vou trazendo outros conteúdos. E no final eu vou falar quais são esses outros conteúdos. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Bom, Não. Eu vou combinar com vocês assim, então. Quem cala consente, eu passo. Mas podem ficar à vontade para poder falar das dúvidas. Super animada, maravilha. Então vamos lá. O início dos estudos. O que é que eu preciso saber antes? O que é que você tem que ter para saber quando vai começar os estudos? Primeira coisa, você tem que entender seu objetivo. Por que eu coloquei isso como primeiro? Tem gente que fala assim: eu quero passar em qualquer coisa, eu só quero passar. E isso não serve, não pode ser assim. Porque hoje isso pode fazer com que você avance. Daqui 2 meses, daqui 3 meses, não vai ter sentido. Você não vai ter no que se agarrar para querer continuar. Então, qual que é o seu desejo ou necessidade? É ganhar muito dinheiro? É ter estabilidade, ter segurança? Olha, eu estou aqui, ninguém me manda embora. É ter segurança financeira? Todo mês eu tenho dinheiro, não importa se tem crise, se tem pandemia, todo mês o meu dinheiro vai estar lá na conta. É sobrevivência? Eu estou desempregado, eu estou desempregada. Eu preciso de qualquer coisa para agora. Então, não pode ser um concurso que vai demorar muito. Análise que a gente tem que fazer. Eu tenho que ter alguma coisa imediata para já, para ontem? Olha, será que concurso público é a melhor opção, então? Porque não tem nada para ontem. Então, é o quê? 6 meses? Ah, 6 meses pode ser palpável. Mas quais são os concursos que com 6 meses eu consigo fazer a prova, ser aprovado, tomar posse e começar a trabalhar? Tem diferença, não é todo cargo que te permite isso. Então, são coisas que você precisa ponderar. Eu estou aqui pela qualidade de vida? Eu já sou concursada, eu já sou estável, o meu salário já é bom, mas eu quero buscar algo que pague melhor. Eu quero buscar algo que me proporcione qualidade de vida. Eu quero um plus. Aí é diferente. Eu quero uma coisa para minha vida, porque eu almejo isso, eu sonho isso. Desde muito tempo, eu sempre quis trabalhar em lugar X. Tem gente que quer trabalhar no INSS. Eu não sei se vocês conhecem, mas quem estuda para o INSS
Estuda pro INSS. A pessoa ela quer passar no INSS. A pessoa não quer fazer mais nada. Ela está focada no INSS. Por isso que tem gente que estuda 2, 3, 4 anos, vai lá e não passa, e estuda para chegar no outro e tentar de novo. Porque a pessoa tem um objetivo muito claro. Então, quando a gente não tem objetivo, quando a gente não sabe por que é que eu quero fazer concurso público, a chance de no meio do caminho a gente tropeçar é muito grande. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter noção, qual que é o objetivo. E não importa se é ganhar muito dinheiro ou se é sobrevivência, cada um tem que ter o seu, é isso mesmo. Mas saber o seu objetivo vai te ajudar a escolher qual é o melhor concurso para você. E aí você precisa definir uma área de foco. Não, eu já sei, o meu foco é ganhar muito dinheiro. Aí você vai fazer concurso de prefeitura? A grande maioria não paga tão bem. Ah, não, eu quero ter qualidade de vida, eu quero trabalhar tranquilo. Eu vou lidar bem com as metas lá da parte bancária? Eu vou lidar bem com a pressão de trabalhar na segurança pública? Então, não adianta a gente ter um objetivo e escolher uma área de foco que vai muito distante do nosso objetivo, que vai de encontro. Eu quero paz e tranquilidade, quero estabilidade. Eu vou trabalhar num emprego que eu não tenho horário fixo, que o meu horário é flexível. Hoje eu estou trabalhando de manhã, amanhã eu estou trabalhando à noite. Eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado, porque isso pode acontecer a depender do concurso que você escolher. Então, ao escolher a sua área de foco, você precisa sempre estar linkado, sempre pensando aqui, dentro da área de foco, qual foi o seu primeiro objetivo. Porque as coisas precisam casar. Não, casou. Eu já sei qual é o meu objetivo, já sei qual é a minha área de foco. Aí você vai avançando e você delimita para crescer. Por quê? O que eu mais conheço é gente que quer tanto passar, eu quero tanto passar, que hoje eu estou fazendo tribunais, amanhã eu estou fazendo banco, depois de amanhã eu estou fazendo controle, aí sai um concurso de prefeitura, e eu quero olhar para tantos lados que eu não consigo focar em nada, eu não consigo me especializar em nada. E aí não dá certo, porque a lógica de você ter uma área de foco é você sair do ser bom, que muita gente é de ser muito bom. E depois de ser muito bom, é de ser excelente, que é ter aquilo que pouca gente tem. Então, quando você delimita uma área de foco, e mais para frente eu vou trazer sobre as disciplinas, é importante que você entenda o que é que você tem e a partir do que é que você tem, o que é que você precisa conquistar. Crescer no sentido de agregar conhecimento. Se você agrega conhecimento de tribunais e está ali no degrau 1, e depois você vai agregar ali o do controle, você não está no degrau 2. Você voltou para o degrau 1 do controle. E aí, quando você vai subir, e você acha que vai subir de novo, você continua no 1, que agora você está na segurança pública. Então, você nunca consegue especializar. Por quê? Porque você está sempre trabalhando com áreas de foco diferentes. E área de foco diferente quer dizer o quê? Quer dizer matérias diferentes. Existem matérias que são comuns, que eu chamo de matérias básicas, que vão cobrar na maioria dos concursos. Mas existem aquelas matérias que são particulares, que são específicas de concurso X ou Y. No INSS, a matéria específica é o direito previdenciário, que você raramente vai utilizar em outro concurso. Já na área bancária, você vai ver que exige mais da matemática financeira, pode exigir mais da estatística, coisa que talvez você não vai utilizar em tribunais ou em segurança pública. Então, delimitar a área de foco diz, inclusive, de saber o que é que eu vou estudar e o que é que eu vou me comprometer a ficar muito bom e depois a ficar excelente. Assim, vocês vão crescer. Então, quem já faz concurso tem que pensar nisso. Analise o concurso que você estuda hoje e o que é que você precisa fazer para começar a ser muito bom e depois para começar a ser excelente dentro da área de foco que você escolheu. Até aqui tem alguma dúvida? Tá dando para entender?
Tranquilo, né? Então tá bom. Sem dúvidas, maravilha. Então vamos seguindo. Passei. Avalie as oportunidades existentes. Então vamos lá. Eu já sei qual que é o meu objetivo, já defini minha área de foco. Mas qual concurso? Dentro de tribunais a gente tem muito concurso, dentro da área fiscal a gente tem muito concurso, dentro de controle a gente tem muito concurso. Como é que você delimita? Então, eu coloquei algumas perguntas aqui para ajudar vocês a repensarem, para começar a elucidar, trazer um pouco mais de clareza. Então, você vai avaliar os concursos abertos e o previsto. Existe aquele concurso que o edital já foi publicado. Então, você tem que ser um pouco mais rápido, mais sério na tomada de decisão. E existem concursos que estão previstos. E dentro dos previstos existem os previstos imediatos, tá para sair a qualquer momento. TJMG, por exemplo, tá para sair a qualquer momento. E existe o previsto que está mais distante. Então, eu sei que vai sair aquele concurso da prefeitura. Mas quando? Eu sei que vai sair, mas eu não sei quando. É um previsto mais a médio prazo. Você identifica qual é o seu melhor concurso para você estudar. E aí eu preciso que vocês pensem, e a ideia é sempre refletir sobre alguns pontos. Quando é a prova? A prova é daqui 2 meses. Você vai ter tempo suficiente para preparar em 2 meses? Qual que é o seu nível de conhecimento nas matérias que estão sendo cobradas? Porque o que eu mais vejo é gente que não quer estudar pré-edital, quer estudar após. A pessoa espera o edital sair para começar a estudar, o que não é bom. O ideal é que você comece a estudar no pré-edital. Porque ao estudar no pré-edital, você tem tempo suficiente para conseguir ir avançando, ir entendendo, pouco a pouco, e trabalhando o seu processo, inclusive para poder melhorar o desempenho. Então, se você que pensa que tem que estudar um pós-edital e você só pega pós-edital, primeira coisa que você tem que pensar é isso aqui. Quando é a prova e qual que é o meu nível de conhecimento das matérias? Se você tem um nível baixo no português, mais ou menos na informática, ruim no raciocínio lógico, que são justamente as matérias que vão cair, isso é preocupante. Então, é importante que você analise sempre quando é a prova, qual é o seu nível de conhecimento das matérias, quanto tempo você precisa estudar. E aí você vai fazer um cálculo até superficial, mas só para entender. Olha, eu tenho 6 matérias, eu precisaria ali de 4 a 6 meses para poder ficar legal, mas a prova é daqui 2. Então, quanto tempo eu vou realmente ter para estudar? Eu só tenho 2 horas por dia, eu só vou ter o final de semana. São pontuações que a gente precisa começar a refletir para tomar decisões mais assertivas. Porque eu sei, a gente quer passar, mas para passar, a gente tem que estudar. Não adianta só estudar. Estudar diz de construir conhecimento. Você vai conseguir construir conhecimento em pouco tempo? Então, há alguns pontos que às vezes as pessoas elas não fazem análise. Olha o concurso, vai fazer a prova. Olha o concurso, vai fazer a prova. E no meio disso, esquece de avaliar se realmente é a melhor oportunidade para você naquele momento. Talvez não seja. E é importante pensar: eu consigo estudar bem sem edital? Bem o edital? Eu consigo, se eu chegar lá e eu for reprovado ou reprovada, eu vou me sentir bem? Porque tem gente que não se sente bem, se sente frustrada, vê que não conseguiu avançar. Por isso que eu vou trazer um encontro aqui só falando dessa parte, só trazendo para vocês sobre essa parte da reprovação. Mas até lá, até você fazer a prova, você precisa saber, realmente eu vou ter tempo suficiente para estudar? E se você não tiver, quais serão as suas estratégias? Você vai trabalhar com as prioridades? Você vai trabalhar com uma metodologia diferente? Vai aplicar estudo reverso? O que é que você vai fazer para minimamente dar tempo de estudar aqueles tópicos que você mais precisa? Então, é importante que vocês também consigam fazer essa diferença. Se não é um pós-edital, é um pré, você não sabe quando vai sair, você vai conseguir estudar sem edital? Porque tem gente que não tem edital.
procrastina, não dá conta de avançar, a pessoa não se sente bem, acha que o edital está muito distante, então não faz muito esforço, e isso tudo vem fragilizar o processo de preparação, porque quando você assusta, o edital sai, você não está pronto, e ao fazer essas análises, você identifica que já não dá tempo mais. Então, é importante, inclusive, entender: eu vou conseguir estudar bem sem edital? E se por acaso o concurso não sair? Eu já estou estudando super focado, super focada para o INSS. Já tem 1 ano que eu estou aí estudando. E se não sair? Eu vou me sentir bem? Para mim está tudo bem? Demorar 1 ano como demorar 3? Eu vou me sentir confortável? São análises que a gente tem que fazer para que o estudo para concurso público não vire uma frustração. Vire sim, continue sendo algo bom para você, algo prazeroso e algo leve. Porque se o estudo para concurso público para você for uma frustração, for algo ruim, algo pesado, uma obrigação, infelizmente você vai avançar pouco, porque você sempre vai arrumar estratégias e desculpas para não estudar. E a ideia não é essa, a ideia realmente é você conseguir entender onde você está, analisar as oportunidades à sua volta, tomar a melhor decisão para aí seguir. Então, eu deixei aqui alguns tópicos para suscitar essas perguntas em vocês. Mas os tópicos não terminam aqui. Existem muitos outros tópicos e muitas coisas que a gente tem que se perguntar para escolher o melhor edital para a gente. Então, depois que você delimita a área de foco, ainda assim, você precisa saber o que priorizar. E essas perguntas são algumas para ajudar a elucidar, a trazer um pouco de luz para vocês nessa escolha e nesse discurso. E aí vocês vão tomar a decisão. Então, você vai analisar, vai ponderar. Tomou a decisão? Você vai seguir em frente. Então, depois que você escolher, tem que tomar aquilo para si. Tem que tomar aquilo enquanto verdade. Então, não dá para escolher hoje e amanhã, nossa, mas eu acho que não era a melhor decisão. Ou então estuda 1 semana ou 1 mês e depois vai e troca, porque não era aquilo. Então, essa decisão precisa ser muito acertada. Eu não sei em qual momento vocês estão, se vocês já tomaram a decisão ou se ainda não tomaram. Mas a partir do momento que tomar a decisão, que escolher qual concurso realmente quer, você precisa estar certo ou certa disso. Caso contrário, afetará o seu progresso, não apenas nos concursos, mas na vida. Então, se você se dedica 2, 3 meses a um concurso e depois muda totalmente, muda a área de foco, muda o concurso, você atrapalhou o seu progresso, você prejudicou a sua preparação. Assim como você pode tomar uma decisão, e eu já vi isso acontecer, de que na verdade não quer concurso mais, que não era bem isso que queria, e você, querendo ou não, prejudicou o progresso da sua vida. Então, é importante fazer certas análises, por isso que eu achei interessante trazer essa primeira parte aqui, para a gente delimitar. Eu tomei a minha decisão? Então, se você tomou sua decisão, você está aqui, nesse passo. E daqui para frente, a ideia é entender um pouco melhor como é que se estuda, como é que nós vamos aplicar os métodos, as técnicas, como é que o seu estudo vai ser realmente eficiente. Até essa parte de tomar a decisão, alguém tem alguma dúvida? Não, não. A pergunta da Luísa é bem legal. Depois eu vou responder ela aqui, tá? Que é sobre como não desanimar o estudo à noite. Beleza, depois eu vou responder. Então vamos lá. Então nós já passamos pela primeira parte. Você já avaliou o que você quer. Você disse, eu quero. E agora? Você já quer? Qual que é a materialidade? Então, qual que é a parte do estudo prático? Como começar? É o que nós vamos trabalhar agora. Primeira coisa, a gente vai começar. Você já sabe qual que é o seu concurso? Você já tem um edital? Se você tiver o edital publicado ou o pré-edital, tem que ler. Dali você vai extrair as disciplinas. Então, vamos pensar aqui o caso do TJMG
ou de qualquer outro concurso publicado. Não tem edital ainda. Vamos pensar no agente socioeducativo da Sejusp, que é o agente que é bem parecido com a Polícia Penal, mas é trabalhar em unidade socioeducativa. É um concurso previsto, a gente sabe que vai sair esse ano, mas não tem edital. O que a gente vai fazer? Analisar o último, porque é o que tem para a gente tomar como base as disciplinas a serem estudadas. Não tem edital, mas ele é muito antigo. Vamos tomar como base a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Já anunciou banca, já tem banca definida. O último concurso para nível médio foi em 2007. Não dá para considerar ele. Então, tem que se basear em editais correlatos. Isso aqui é uma etapa muito importante. Às vezes, você quer estudar pré-edital, mas não sabe nem por onde estudar. Então, se é pré-edital e o seu órgão não lançou um edital de pré-edital, um edital de licitação, você precisa tomar como base o último edital. Então, você vai pegar o último edital daquele órgão, vai na parte das disciplinas, vai no conteúdo programático e vai extrair dali quais são as matérias a serem estudadas. Coisa que até uma pessoa que falou hoje, né? A Amanda falou que está fazendo isso de um concurso que ela está estudando. Mas se é muito antigo, então a Luísa mesmo falou aqui no chat, é lá da Assembleia Legislativa e não tem. Então eu vou buscar outros editais de assembleias legislativas, editais atuais, para que eu possa ver para o cargo de nível médio ou para o cargo de nível superior X, o que está sendo cobrado. Aí eu vou pegar ali 2 ou 3 editais. Então, eu posso pegar da Alema, que é a Assembleia Legislativa do Maranhão, que a prova vai ser no mês que vem. Eu posso pegar da Alego, que a prova tem pouco tempo que aconteceu, em 2019, a prova recente ainda. Aí eu vou buscar qual outra Assembleia que tem pouco tempo que saiu, hein? Assembleia... Não sei se foi a ALBA, a Assembleia da Bahia. Então, eu vou buscar ali assembleias que tenham pouco tempo que tem edital, para eu entender o que está sendo cobrado. E aí, eu vou usar a minha esperteza e do meu feeling para identificar. Olha, eu acho que nesse concurso aqui, ele pode se aproximar um pouco da cobrança de um TJ ou da cobrança de um Ministério Público. Deixa eu entender o que está sendo cobrado. O específico provavelmente vai variar. O específico provavelmente muda, mas a base não. O português, a informática, raciocínio lógico matemático, redação oficial, vai ter redação? Não vai ter? Ao olhar para editais correlatos, fica mais fácil identificar quais são as disciplinas cobradas e ao saber quais são as disciplinas cobradas, você consegue focar um pouco mais. Então, ao final, o que você precisa nessa etapa? Saber quais matérias você vai estudar. Se o edital está publicado, acabou. É abrir o edital, ver lá onde está a disciplina, e ali você vai estudar o que está dentro da disciplina. A partir do que você tiver no edital, você vai começar a organizar. Por quê? É muito comum, e eu vejo muita gente fazendo isso, pega o edital e vai seguir na ordem que está no edital. A ordem que está no edital nunca é a melhor ordem para estudar, porque a banca ela não coloca para você as matérias da ordem que você vai estudar e vai conseguir entender. Muito menos coloca para você as disciplinas na ordem certa. Então, quando o candidato pega o edital, ele tem que organizar as disciplinas. Olha, esse tópico tem que vir antes desse, esse vem antes desse, essa matéria não cabe ver agora, eu preciso ver outra matéria antes para me dar a base para ver a outra. Então, você precisa organizar as disciplinas. Não é só abrir o edital e pegar a disciplina crua. Você precisa organizar o conteúdo programático para dar conta de estudar. Depois que você organizar o conteúdo programático, é que você vai organizar os seus materiais. Porque aí você vai ter dimensão. O que é cobrado? Aí é cobrado A, B e C. Por quais materiais eu vou estudar? E aí você vai pensar, será que a videoaula é a melhor opção? Será que seria o PDF? Ou seria uma apostila? Eu vou estudar por lei seca? Vou estudar por aula ao vivo? Ou é melhor pegar uma aula presencial?
A partir do que você tiver já desenhado, é que você vai saber por qual vertente ir. Então, eu vou estudar por videoaula, por PDF, por lei seca. Eu vou estudar por PDF, por aula ao vivo e apostila. Não sei. Vai depender do que você tiver de dimensão da disciplina. E lógico que existem algumas disciplinas que é mais fácil a gente dizer qual que é o melhor material. E aí, ao longo do processo, eu vou trazendo isso para vocês também. Então, o estudo do raciocínio lógico, qual que é a melhor forma de estudar, o estudo da informática, do português, um direito constitucional, como é que a gente otimiza a leitura da lei seca, como é que a gente extrai da lei seca que a gente precisa. Então, ao longo do tempo, eu vou trazendo isso para vocês. Tudo certinho por aí? Ok, beleza. Então, tá bom. Então, deixa eu ir caminhando por aqui também. Sim, maravilha. Então, tá bom. Entendeu qual que é o tipo do seu material? Aí você vai fazer a definição. Ok, tá ótimo. Você vai estudar por cursinho? Qual cursinho? Você vai comprar ou você já possui? Porque às vezes a pessoa vem assim: ah, eu vou estudar por videoaula. Ah, não, vou estudar por PDF. Mas por onde? Ah, quando eu chegar na matéria eu me preocupo. Não. Essa parte é para organizar os materiais. Porque a partir do momento que você começar o seu estudo, você tem que entender que aquele momento é do seu estudo. Você não pode sentar e pensar: vou estudar por o que hoje? Por onde? Qual material? E aí o seu tempo de estudo está passando. Então, se você tinha 1 hora, você tem só 40 minutos. Porque os 20 primeiros minutos você se dedicou a pensar e a entender o que você vai estudar e organizar os materiais. Quando você já organiza o material previamente, você já tem a dimensão. Toda vez que você sentar, eu vou estudar isso, isso e isso. E isso faz o seu estudo avançar. E aí você vai saber, eu vou estudar pelo YouTube, pelos materiais gratuitos na internet, tem que começar a separar. Mesmo que seja um volume alto, se eu vou estudar 2 matérias, 3 matérias, o que eu vou fazer? Eu vou separar pelo menos dessas matérias, para que eu tenha continuidade no meu processo de estudos e para que eu não perca tempo. Toda vez antes de estudar, ter que ficar organizando material. Você já vai fazer isso antes. A ideia da organização, e eu sempre utilizo muito isso, é você ter um momento ali, e eu coloquei aqui, tira 2 ou 3 dias para poder se organizar, e nesses dias você já resolve a maior quantidade de coisas que você precisar. Porque quando você começar a estudar, que é o próximo tópico, você vai ver. É apenas estudar. Não tem que se preocupar com essa parte aqui, porque as definições iniciais você já fez. Então, se você já sabe quais são as matérias, tenha em mente qual é o tipo de material e, a partir daí, já faça as suas definições. Feito isso, tem que definir o método de estudo. Tem gente que estuda totalmente sem método e acredita que isso não tem nenhuma importância. Método de estudo é extremamente importante. Então, eu vou fazer estudo passivo ou estudo ativo? Vocês sabem a diferença? Vocês sabem o que é estudo passivo e ativo? Sei não. Sabe não? Mais alguém? Não, mandaram no chat. Então tá bom. Passiva seria videoaula, né? Ah, mais ou menos. É isso aí, é quase isso, não só isso. E o ativo? Ah, o ativo acho que seria fazendo um resumo, respondendo questões, É, mais mais ou ou menos nessa menos. lógica. Quem falou? Cida, Mais ou menos isso. Cida, o que é o estudo passivo? Eu estou só recebendo conhecimento, tá? De alguma forma. Então, eu estou só vendo a videoaula, eu estou só ouvindo o professor falar, eu estou só lendo, mesmo só ler é passivo. Estou só lendo aquilo ali. Isso tudo é estudo passivo. Eu não estou tendo nenhuma ação. Às vezes, no passivo, eu estou fazendo um resumo.
Mas o simples fato de ver e fazer um resumo não é o que vai fazer o meu estudo ter efetividade. O que tem efetividade? O estudo ativo. E como é que funciona o estudo ativo? Quando você vai envolvendo o passivo, trazendo outros elementos. Então, eu vejo a videoaula e eu produzo um material, que não é um resumo, não é a transcrição literal do que o professor falou, é a minha síntese. E aí eu vou fazer por meio de mapa mental, ou por meio de fichamento, ou eu vou utilizar flashcards, ou então eu vou pegar ali, depois que eu ouvir a explicação, e eu vou gravar um áudio para mim, eu explicando para mim o que o professor falou, ou eu vou pegar alguém na minha casa e eu vou conversar com a pessoa sobre aquilo. Estudo ativo é quando você começa a se mover e a despertar em você essa necessidade de entender mais o conteúdo, para que você realmente entenda se você absorveu. Porque é uma coisa que eu sempre digo, a gente acha que a gente aprendeu, a gente não tem certeza. E a certeza é quando você explica para o outro, é quando você explica no áudio, é quando você sistematiza melhor o material e também é quando você resolve questões. Então, o estudo ativo é um potencial estudo para concurso público. Tem gente que estuda só pelo passivo? Tem. Pode conseguir resultado? Pode, mas vai demorar muito mais do que quem faz o ativo, quem está ali praticando. Então, você está colocando em prática o que você absorveu aqui no estudo passivo, que foi na leitura, ou então vendo a videoaula, ou vendo a aula. E aí, nós temos também a definição do estudo reverso e do tradicional. Então, vamos pensar que você escolheu o estudo ativo. Aí você tem que saber, eu vou fazer o estudo reverso ou o estudo tradicional? Alguém sabe o que é o estudo reverso? Sei não. Ninguém? Então, mandei. Fazer questões Ah, antes de ler a matéria? isso aí. Fazer questões antes de ler a matéria. O que é o estudo reverso? Eu tenho ali o conteúdo, então eu sei que hoje eu vou ter que estudar regência e crase. Mas eu já estudei isso alguma vez. Aí eu vou lá e estudo primeiro, faço primeiro as questões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é sentar e fazer questões sobre aquele tema. E a partir daí, a partir dos meus erros, é que eu vou produzir o material e ver a videoaula, ou então ler, aí eu vou fazer o estudo tradicional. Então, a lógica do estudo tradicional é o quê? Eu vejo a videoaula, ou então eu vejo a aula e leio. Depois eu produzo o material. Depois eu vou lá e faço questões. O reverso não. O reverso já começa nas questões, que te dá um choque, ali você identifica o que eu sei e o que eu não sei. A partir daí, aí eu volto. Vou lá na aula, depois eu produzo o material. Ou você pode produzir o material e depois ir lá na aula. Vai depender de como você escolher fazer esse estudo. Tem jeito de estudar somente pelo estudo ativo? Sim, sim. Inclusive, estudar pelo estudo ativo é a melhor forma, porque vocês vão perceber que eu coloquei aqui 4 tópicos. Eles vão se relacionando. Então, você pode fazer estudo ativo com estudo tradicional por ciclo e nivelamento. Ou ativo, reverso, módulo e estudo base. Esses aqui são como se fossem etapas que vocês têm que passar por todas elas. Então, a gente já explicou o passivo e o ativo, que inclusive eu já disse para vocês, é o mais interessante. Em relação ao reverso e ao tradicional, o estudo reverso é extremamente importante e muito interessante. O estudo reverso garante mais celeridade e ele otimiza muito mais. Mas o estudo reverso não é para qualquer pessoa. O estudo reverso é para o intermediário ao avançado. Não é para quem é iniciante. Por quê? O reverso, ele leva a entender que alguma base você já tem. Algum conhecimento daquilo você já tem. E aí, por meio das questões, você vai identificar. Olha, isso aqui eu realmente tenho, isso aqui eu não tenho.
Só isso aqui é que eu vou trabalhar dentro da aula, ou então dentro do PDF, ou dentro da lei seca. Se eu sou iniciante, se eu sou cru, se eu não tenho base, o que é que eu vou conseguir extrair no reverso? Eu só vou me frustrar. Eu vou achar que eu não sou capaz, que eu não sou boa, que eu não dou conta. Mas não é nada disso. É porque você simplesmente, neste momento, não tem base. Então, para fazer estudo reverso, a pessoa tem que fazer uma análise do seu perfil. Eu, Thaís, eu trabalho com estudo reverso, mas eu estudo há 4 anos. Quem não tem base nenhuma, quando eu não comecei com estudo reverso, eu comecei com estudo tradicional. Ver a matéria, produzir material, fazer questões, revisar, porque naquele momento eu ainda estava construindo conhecimento. Então, entender que o estudo reverso é muito legal, mas que talvez não seja para mim, é de uma consciência muito grande. Caso contrário, você vai perder tempo até entender que não dá para fazer o reverso e depois vai ter que voltar ao tradicional lá do zero. Então, você perdeu esse tempo enquanto você não estava estudando pelo método correto. Deu para entender bem essa parte? Sim. Maravilha. Estudo por ciclos e estudo por módulos. Os ciclos, eu não sei por quê, eu sempre falo isso, mas eu vejo muito concurseiro que gosta de estudar por ciclo. O que é o estudo por ciclo? Ele pode se configurar de 2 formas. Então, a primeira forma, hoje eu estudo português, amanhã eu estudo matemática, depois de amanhã eu estudo direito constitucional, depois no outro dia eu estudo redação. Aí depois no outro eu volto no português, depois eu volto na matemática. Então, a cada 4 dias, ou a cada 3 dias, ou a cada 5 dias, você estuda a matéria de novo. E aí você estuda ali, num dia, 3 horas, 4 horas de português, e só vai estudar o português daqui a 4, 5 dias. Quando você voltar no português, você não lembra mais onde você parou. Você não lembra a totalidade do estudo. Por quê? Você já teve mais 3, 4, 5 matérias diferentes. Isso vai fragilizar seu estudo. Aí, quando você senta de novo no português, você tem que parar uns 30 minutinhos para revisar o que viu, para depois seguir em frente. É legal? É legal, porque você está revisando. Se você tiver tempo. Se você não tiver tempo, se você tiver 2 horas só para estudar, você já não tem 2 horas mais, você tem só 1h30, porque você teve o tempo de revisar, relembrar o que era, para depois seguir em frente. Porque se você só seguir em frente de onde você parou, provavelmente você não vai conseguir linkar, já não vai fazer sentido mais. Então, o estudo reverso fazendo por dia, na maioria das vezes vai te obrigar a fazer uma revisão e voltar. Revisão e voltar. E isso faz com que o seu estudo aconteça de uma forma mais devagar. Não quer dizer que não é eficiente. Quer dizer que vai acontecer de uma forma mais devagar e talvez você não tenha esse tempo. Aí vai prejudicar o seu estudo. Outra forma do estudo por ciclo. Em um dia eu estudo 3, 4 matérias. Então, hoje eu tenho 2 horas de português, 2 horas de matemática e 2 horas de informática. Aí amanhã, 2 de português, 2 de matemática, 2 de informática. E assim você vai. O que eu acho que tem de negativo nesse estudo é que quando você começa a pegar, você tem que trocar. Começou a entender, você tem que trocar. Mas ele é menos prejudicial, com certeza, do que o por dia. Então, quem gosta de estudar por ciclo e tem um tempo razoável, eu indico que faça assim. Mas se você tem só 3 horas, se você estuda 1 hora uma hora outra, 1 hora outra, é muito pouco. Porque na hora que você está começando a assimilar a matéria, já está na hora de trocar. Então, você vai tendo sempre muitas quebras de raciocínio. E a quebra de raciocínio vai dificultar. No dia seguinte, você vai ter que fazer a mesma coisa dos ciclos por dia. Vai ter que dar uma revisada um pouquinho para depois progredir.
Se você tira 20 minutos para poder revisar, você só está estudando 40 minutos de conteúdo novo. E isso eu estou colocando se você realmente explorar 1 hora direto, sem pausa, o que não é interessante. Então, eu sempre chamo atenção para tomar cuidado pelo estudo por ciclos. Não quer dizer que é ruim. Eu conheço muita gente que estuda por ciclo, que dá super certo. Mas estuda por ciclo, você precisa avaliar quanto tempo você tem disponível para estudo. Se você tem pouco tempo, pode ser que mais te prejudique do que te ajude. E ao te prejudicar, você vai demorar muito mais tempo para terminar. Já o estudo por módulo é o contrário. O estudo por módulo é como se fosse uma imersão. Você está estudando o módulo 1, o módulo do raciocínio lógico, você está só no raciocínio lógico. Quando você acabar, você está só no português. Quando você acabar, você está só no direito constitucional. Então, você está sempre em um módulo só. O que é bom? Você acaba a matéria mais rápido, porque você está totalmente focado ali, imerso, faz caminhar mais rápido. O que é um ponto negativo? Se você não aplicar metodologia de revisão, você vai esquecer tudo. Eu trabalho com a maioria dos meus mentorandos e estudo por módulo, mas tem que ter revisão semanal. Se não tiver revisão semanal, vai perder informação, que isso é natural esquecer. Mas se eu aplico metodologia de revisão constante, aquilo ali vai fluindo bem, porque eu vou trabalhando com o módulo, eu vou fechando matérias, eu vou fechando conteúdos no edital. E isso é muito bom, que a gente quer ir fechando matéria mesmo. E eu não vou esquecendo, porque eu vou intercalando com revisões. Aí, desse jeito, funciona. Então, tem prós e contras nos dois. O que vai dizer, da grande maioria das vezes, o tempo que você tem. Se você tem mais tempo por dia, se você tem 8 horas disponível por dia, dá para fazer estudo por ciclo tranquilamente. Ou você pode aproveitar, fazer por módulo, reduzir pela metade o tamanho do seu estudo do módulo e já avançar. Aí cada um vai dizer e vai avaliar a partir do tempo que tem. Alguém levantou a mão? Deve ter levantado por engano, né? Fez barulho aqui. Fui eu, levantei por engano. Não tem problema não. Então tá Desculpa de aí. olho, tranquilo. E por fim, então você já escolheu que vai fazer o estudo ativo, já escolheu que vai fazer o tradicional mesmo, começar na videoaula, depois é que vai seguindo para as questões, já escolheu aqui que vai fazer estudo por ciclo, você precisa definir. Você vai fazer estudo base completo ou você vai fazer nivelamento? O que é isso? O que é estudo base completo? Eu vou pegar do início ao fim da matéria. Vou terminar tudo. Então, vou pegar o português da fonética e da fonologia e vou chegar na interpretação de texto, perpassando tudo. Morfologia, sintaxe, sintaxe concordância, sintaxe regência, eu vou passar por tudo. Estudo básico completo. Vou começar a informática, vou começar dos equipamentos de microinformática, diferença de hardware e software, e vou avançando, avançando, passando por internet, por sistema operacional, por Word, Excel, ameaças, segurança da informação, tudo, estudo base, é aquele estudo completo da matéria como um todo. Já o nivelamento, não. O que é o nivelamento? Vocês lá no início já definiram qual disciplina que cai no meu concurso. Cai a disciplina X, cai o português. Quais tópicos do português? Esse. Mas será que eu preciso estudar todos? Não sei. Aí eu vou fazer. Como é que eu sou nesse? 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 Como? Por meio do estudo reverso. Então, o nivelamento é fazer o quê? Você vai aplicar a técnica do estudo reverso, não no estudo como um todo, naquele tópico que você acredita que já é bom. Se você não tem conhecimento nenhum, nunca estudou a arquivologia, não tem por que fazer nivelamento. Lógico que vai ser baixo, você nunca estudou.
mas você já estudou várias e várias e várias vezes informática. Olha, você já estudou várias vezes, então pode ser que você já tenha algum conhecimento. Você vai responder questões, então vai aplicar o estudo reverso na informática para que aí você consiga identificar quais são esses tópicos que você realmente tem fragilidade. Os que têm fragilidade, vai aplicar estudo base. Os que não apresentou fragilidade, você vai avançar no conteúdo normalmente. Por quê? Porque você já conseguiu identificar que no X, Y e no Z você tinha conhecimento, mas que no outro você não tinha nada. Então, no outro apenas você faz estudo base e no que foi melhor você vai trabalhar já aqui com estudo reverso, resolvendo mais questões e de forma pontual você vai pegar um vídeo ou outro, um material ou outro. Então, o nivelamento faz ganhar tempo. É um estudo que é muito eficiente, vai fazer vocês ganharem tempo, mas precisa ter um amadurecimento. Eu tenho conhecimento prévio daquela matéria? Se tenho, posso testar nivelamento. Não tenho, nunca vi nada. Nunca vi nada, não tem por que fazer nivelamento. Vai por estudo base mesmo, pegando a matéria completa. E é aqui que você determina o seu estudo. Então, aqui você tem que definir qual é o melhor tipo para você, e ao definir esse melhor tipo, dessa forma você vai conseguir avançar, tendo um método de estudo eficiente que vai linkar com a estratégia de estudos, que é o próximo tópico. Antes de passar, deu para entender? Tá tudo certinho até agora? Sim, Thaís. Beleza, perfeito. Então tá bom. Determinou o método de estudo. Gente, não dá para começar a estudar de qualquer jeito, sem método. Então, entender o melhor método é importante. E mesmo que você vá testando. Lógico que no pós-edital não dá tempo, não. No pós-edital, se você testar demais, infelizmente, você não vai conseguir cumprir o que você precisa. Mas num pré-edital, você pode ir testando o que vai dando mais certo para você. Definiu o método, tem que definir a estratégia. Você vai produzir material? Material é extremamente importante. Eu vou trazer um encontro que só fala de produção de material. Mais nada. Só vou falar de produção de material. Então, quando você produz material? Tem material que você produz assim que você termina o estudo base, né? Ou você vê na videoaula, ou lê no PDF. Você já está ali, você já está anotando. Tem essa produção de material. Tem produção de material que você só faz por meio do estudo reverso, já em outro momento. Então, quando você define o seu método de estudo, você vai conseguir definir quando é que você vai produzir material. E o que é que você vai anotar? A partir também do amadurecimento que você tiver, você vai conseguir identificar as melhores coisas, os melhores itens a serem anotados. E por qual técnica? E é por isso que depois eu vou trazer um encontro só disso. Porque existem muitas formas de produzir material. Fichamento, mapa mental, flashcards, mnemônicos. Você pode trabalhar com associações. Tem os resumos, que não são tão indicados na maioria das matérias, mas existem matérias que é bom você utilizar o resumo. Então, a depender do que você estudar, você vai aplicar uma produção de material, inclusive, diferente. Então, não quer dizer que você começou com fichamento, que todo o seu estudo é fichamento. Um pode ser fichamento, outro pode ser esquema, outro mapa mental, a depender da disciplina. E aí eu vou trazer com mais detalhamento para vocês como é que funciona cada produção, como é que você utiliza cada uma a seu favor. Resolução de questões. Então, você vai pensar na sua estratégia, você vai incluir a produção de material para quê? Para revisar, está aqui no final. E vai resolver questões. Como é que você vai resolver questões? Vai resolver questões por aplicativo, em apostila, provas antigas? Como? De qual forma? Quando você vai resolver questões? Antes de estudar? Depois? Só no dia da revisão? A cada 15 dias?
Onde é que você vai colocar essa resolução de questões? E qual que é a quantidade? 10, 30, 50, 100? Não sei. Vai depender da forma, inclusive está muito linkado aqui com o seu método de estudo. Então, quem faz estudo reverso, aumenta a quantidade de questões. Quem faz nivelamento, aumenta a quantidade de questões. Quem faz estudo por módulo tem mais chance de fazer mais questões do que quem faz estudo por ciclo. Então, é importante que você entenda que o seu método de estudo sempre vai ser determinante para que você consiga definir a sua estratégia. E é por isso que ela vem depois. Primeiro, você define o método, definiu o método, entendeu? Aí você vai definir qual é a sua estratégia. E falando já das questões, quando você passa, o próximo tópico é mapeamento de erros. Então, o que é o mapeamento de erros? É você conseguir visualizar, de fato, quais foram aqueles tópicos, aqueles assuntos que você não foi bem. Então, eu respondi 30 questões, das 30 questões eu errei 10. Mas eu errei por quê? Por qual motivo? Aí eu tenho que mapear o erro. Coisa que pouco concurseiro faz, infelizmente. Algumas pessoas chamam isso aqui de caderno de erro. Mas não é o caderno de erro em si. Isso aqui é você analisar criticamente a questão que você errou. Olha, errei essa questão, deixa eu entender de novo por que eu errei. Olha, eu errei por falta de atenção. Você está sinalizando uma coisa para você. Eu errei porque eu não tinha um conteúdo X. Eu não sabia Y. Tinha alguma coisa ali, algum conhecimento que estava me faltando. E por estar me faltando, eu não consegui evoluir. Aí você vai anotar aquele conhecimento de uma forma específica, que pode ser sim no caderno de erro, mas preferencialmente no seu próprio material. Porque quando você aplicar aqui as revisões, você vai conseguir aproveitar melhor o mapeamento de erros e você vai crescer melhor na matéria do que ter um caderno separado. Então, é importante que vocês entendam como é que se dá o mapeamento. Não é só pegar lá o erro e jogar no caderno. Não é. É fazer uma análise crítica, identificar primeiro por que foi que você errou, se foi porque você não tinha conhecimento, qual foi o conhecimento, e a partir daí você precisa saber o que é que você vai fazer com isso. Então, você vai só anotar lá no seu material, ou você já vai ver ali uma videoaula, ou recorrer ao seu PDF para entender aquela informação. É assim que a gente cresce. Não é só ir lá e anotar o erro, se você não entende o porquê do erro. Entender o porquê do erro, compreender aquela falta, aquela parte que faltava, é exatamente o que vai fazer com que você não erre aquilo de novo. E você anota, e eu já vou pular para a revisão, depois eu volto. Você anota justamente por isso, para ter o embasamento do que te faltava. E aí você vai ter o que você estudou, que você produziu material aqui bem no início, e você vai ter também o que você estava faltando, a parte que faltava, que é do mapeamento. Então, você começa a completar as matérias, você começa a trabalhar com conhecimento em amplitude. Aí, você vai começar a acertar mais questões. Então, é importante que você avalie. Quando faz as revisões, eu conheço muita gente que não faz revisão. E se você não aplica a metodologia de revisão, você não cresce. Se você não revisa conteúdo, você esquece. Se você não está ali em contato constante com o conteúdo, você não vai se lembrar na hora da prova. Então, incluir as revisões é importante. Mas a gente tem que saber como incluir, como revisar, como é que vai funcionar isso no dia a dia e quais são as formas de potencializar a revisão. A revisão não é pegar um caderno e ficar relendo ele. Não é assim que você vai crescer. Então, existe uma técnica específica para potencializar a sua revisão, para que assim você avance. E mais para frente eu vou trazer para vocês também como é que é essa técnica e como é que ela vai conseguir potencializar a revisão, vai fazer com que vocês consigam acertar mais questões.
E aqui, que é a última parte, né, que eu deixei aqui, mas é a última parte, é monitorar o desempenho. Isso aqui eu falo com muita tranquilidade. Pouco concurseiro faz. O que é o monitoramento do desempenho? Eu estou ali com o meu percentual de acerto de 70%, de 75%, de 60% na matéria. O monitoramento do desempenho é você identificar. Se eu estou com 60% de desempenho de acerto, o que é o 40% do erro? E ali eu vou identificar todo o 40% e vou criar uma estratégia de estudos específica linkada com esse método de estudo aqui, para que eu consiga, pouco a pouco, subir no desempenho. Então, eu bati ali 40% de erro. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a estratégia de estudos específica? Às vezes, não é a mesma estratégia que você usa no dia a dia. É uma estratégia própria para melhorar aquilo ali, para sair dos 40% de erro e chegar em 30%, e depois chegar em 25%. Diminuir o percentual de desempenho, o percentual de erro dentro do desempenho e aumentar o percentual de acerto. Então, vocês precisam entender como é que faz o monitoramento do desempenho, como é que você avalia e quando, qual o momento do seu estudo que você vai monitorar. Porque isso aqui não é uma coisa que você faz toda semana, isso aqui não é uma coisa que você faz uma vez por mês. Existe um momento oportuno que você começa a monitorar o seu desempenho para assim conseguir melhorar. Então, a ideia é esse monitoramento. Depois eu vou trazer de forma detalhada como é que faz, e é importante que vocês entendam que é aqui na estratégia de estudos que a gente se diferencia. Porque método de estudo, mesmo que eu não tenha, e aí vocês podem avaliar cada um, mesmo que vocês não sabiam, isso que eu faço é estudo ativo, às vezes você fazia. Mesmo que você não saiba que o que você faz é estudo tradicional, talvez você faça. Mesmo que você não saiba o que era um estudo por ciclo, você estava fazendo estudo por ciclo. Mas aqui, talvez você nunca fez mapeamento de erro, talvez você nunca resolveu questões da forma que tem que resolver. Talvez você não monitora desempenho, talvez não faça revisões eficientes. Então, a gente se diferencia aqui. Você se diferencia do seu concorrente na estratégia de estudos que você escolhe. Deu para entender? Sim. Maravilha. Mais ou menos. Então, me explica melhor. Quem que ficou com dúvida? Pode falar qual tópico que eu vou voltar. Manda aí no chat, tá? Que eu vou explicar direito. Mapeamento de erro. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo prático, tá? Do dia a dia para conseguir visualizar. Eu estou respondendo uma questão. A questão é de acentuação gráfica. Aí eu estou ali respondendo a questão do português e eu errei. Aí, quando eu vou reler a questão, porque quando você erra, você tem que fazer o quê? Reler a questão. Não é passar para o próximo. Você errou. Vou lá reler a questão. Se não for num aplicativo, se for numa prova, você está fazendo um simulado ou prova de apostila, você só vai ver depois. Quando você viu que errou, você vai voltar lá na questão. Releia. Reli. Olha, eu errei isso aqui porque foi falta de atenção minha. Porque estava cobrando a incorreta e eu li a correta. É só falta de atenção. Aí você vai anotar isso para você, que você está tendo muita falta de atenção. Porque isso é uma coisa que você vai sinalizar para que depois você possa tentar corrigir. Como é que você vai corrigir sua falta de atenção? Está lendo rápido? O ambiente que você estuda tem muito barulho? Você está estudando com sono? Aí você vai ter que identificar qual que é o motivo da falta de atenção. Se isso for muito presente, não é se acontecer uma vez, não. Se 10 questões acontecer 5 vezes, 6 vezes, isso é muito. Aí você tem que buscar identificar por que é que eu estou com falta de atenção. E a partir do momento que você vai definir, você vai decidir, vai entender, não, eu estou com falta de atenção porque eu estou com muito sono, eu não estou acostumada a ficar até 10 horas da noite, até 11 horas da noite estudando, e isso está afetando meu desempenho. O que eu vou fazer? Mudar o horário de fazer questões.
porque esse horário não está dando certo. Esse é o primeiro ponto. Mas se eu reli a questão, eu vi assim, ó, eu errei aqui de acentuação gráfica, porque eu esqueci que toda proparoxítona é acentuada. Eu não lembrei disso aqui. Nossa, realmente, gente, toda proparoxítona é acentuada. Eu já tinha estudado isso e eu não lembrei. O que você vai fazer? No material que você produziu, esse primeiro tópico aqui, então, pode ser um mapa mental, fichamento, esquema, resumo, enfim, no material que você produziu, você vai voltar lá na parte da acentuação gráfica, que é aquele tópico que você sabe que você errou e você vai anotar. Toda proparoxítona é acentuada. Por que é que você vai anotar? Porque você errou. E o erro é a lacuna que tem no seu conhecimento. O erro é um buraco que você ainda não tem e que você tem que começar a construir aquele conhecimento, porque se você erra na sua preparação, no dia da sua prova você vai errar de novo. Para que não erre, você vai entender qual que é o erro, entendeu? Vai lá no material e anota. Tem gente que usa caderno de erro. Se você utilizar caderno de erro, no seu caderno de erro você vai anotar acentuação gráfica. Toda proparoxítona é acentuada. Você vai deixar aquilo ali de registro para você. Por quê? Porque no dia da sua revisão, aí eu não sei se você vai fazer revisão a cada 3 dias, a cada 5 dias, a cada 7 dias. Depende, aí eu vou explicar mais para frente como que funciona cada um desses. Você vai revisar aquele material com o seu mapeamento de erros, com a parte que era a sua fragilidade, mas vai deixar de ser. Por que vai deixar de ser fragilidade? Porque toda vez que você revisar, você vai reler aquilo ali. E aí tem uma estratégia que te mostra que aquilo ali está errado, que é quando você escreve de outra cor. Então, se você sempre mapeia erro de vermelho, sempre mapeia erro de rosa, sempre mapeia erro de verde, quando você for revisar, você vai perceber, olha, esse conteúdo aqui está com a cor do erro. Então, você vai perceber que você vai demorar mais tempo revisando aquilo, porque o erro é a sua fragilidade. E ao você demonstrar no material que aquilo ali é um erro, você começa a dar mais atenção, mais ênfase para aquele conteúdo no dia da sua revisão e começa a assimilar melhor aquela informação que até então você não tinha. E é justamente por isso que você errou. Deu para entender melhor agora? Por nada, que bom. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Deu realmente para entender? Às vezes de algum outro ponto? Para mim Silêncio está de final. tudo. Para mim tá tudo ótimo. Então, beleza. Então, vamos passar então. Então, ótimo. Então, aqui você se diferencia. Então, nós passamos pela organização da disciplina. Então, a gente começou lá do básico, de entender o que cobra, organizou os materiais, definiu a estratégia. Isso aqui você vai aplicar todo dia, todo dia. Talvez você vá se organizar e vai falar: a resolução de questões é uma vez na semana, o mapeamento de erro é uma vez na semana, o monitoramento de desempenho é uma vez no mês. Mas isso vai estar na sua rotina. Então, dia após dia, você sentou para estudar, não tem que preocupar, porque você já delimitou. Por isso que vale a pena tirar 2, 3 dias, 4 dias antes de começar a estudar para fazer as definições, para não ser na hora. Não, gente, que dia será que eu faço questão? Nossa, vou tirar um tempinho aqui, vou monitorar. Não é assim. Tudo que você planeja faz com que você evolua. Por isso que é importante ter toda essa organização. E aí, no final, nós vamos organizar a rotina. Por que eu deixei para o final? Porque você já sabe qual tipo de estudo você vai fazer, você já sabe qual estratégia você vai aplicar, você já tem dimensão de quantas matérias estudar, aí você vai organizar, vai realizar a organização do seu tempo.
Olha, eu vou estudar 4 horas por dia, 2 de manhã e 2 à noite. Olha, eu vou estudar 3 horas e meia, 2 horas de manhã, meia hora no almoço e 1 hora à noite. Organizar a rotina. E eu sempre digo isso e repito. Os estudos precisam ser um compromisso com a gente. Igual você tem um horário para ir trabalhar, que a sua agenda está comprometida, o horário da faculdade, que a sua agenda está comprometida, o horário do estudo para concurso público, você também precisa estar comprometido e comprometida. Então, não importa se é pouco tempo, você tem que conseguir organizar a sua agenda para incluir algo que para você é importante, a partir do momento que você tomou a decisão. Eu quero estudar. Se eu quero estudar, eu vou organizar para dar conta de fazer esse estudo. Então, vocês vão realizar a organização do tempo. Existem duas formas. Existem pessoas que preferem ter a organização bem definida. Eu vou estudar todos os dias, de 8 a 9h30, depois eu vou estudar das 14 às 16h30, depois eu vou estudar de 20 a 21. Então, fechou ali o horário. Tem pessoa que não se dá muito bem, porque às vezes não consegue cumprir, se sente frustrada, acha que não está estudando por causa disso. Aí você vai trabalhar com o quê? Horários flexíveis. Então, eu vou falar, ao invés de eu falar que eu vou estudar de 8 a 9h30, eu vou falar que eu vou estudar 1 hora e meia de manhã. E aí você vai se organizar dentro da rotina. Esse mais maleável, mais flexível, demanda da pessoa mais comprometimento. Porque quando está trancado, 8 a 9h30, ponto, 8 horas eu estou pronto, 9h30 eu acabo. Quando está 1 hora e meia, não vou estudar agora, estudo daqui a pouco, não, daqui a pouco, e passa. Então, o flexível, o mais maleável, exige de você mais comprometimento. Mas se para você é tranquilo, não tem por que trabalhar com os horários rígidos. Pode trabalhar com ele flexível, desde que você cumpra o que você se comprometer. É muito importante definir um cronograma com prazo. Porque se você escolhe estudo por ciclo, qual que é o seu prazo para poder fechar aquelas matérias? Se você estuda por módulo, qual que é o seu prazo para poder fechar a matéria? Se você não tem prazo para fechar, você não avança, porque você entende que tem todo o tempo do mundo e você não tem. Então, nós temos que ter um cronograma com os prazos. Nós temos também que montar um planejamento de estudos com base no método escolhido. Se eu vou estudar por ciclo, eu tenho que conseguir ter uma dimensão a longo prazo, médio e longo prazo, porque eu sei que vai demorar mais para terminar as matérias. E qual que vai ser os meus prazos? Quando é que eu vou fazer as questões? Quando é que eu vou fazer as revisões? Que foi aquilo que eu falei da estratégia de estudos. No seu planejamento, prevê tudo. No seu planejamento, prevê quando você faz questões, quantas questões são, prever se você vai fazer revisão, como elas vão funcionar, se vai produzir material todos os dias, como vai se dar a sua produção de material. O seu planejamento é onde você vai ter o seu porto seguro para saber tudo em relação ao meu estudo está aqui, previamente definido. Então, eu não tenho que perder tempo pensando o que eu vou fazer hoje. Eu não tenho que perder tempo pensando por qual material eu vou estudar. Eu não tenho que perder tempo pensando se hoje é dia de revisão ou de questões, porque no seu planejamento você já estipulou. E ter esse planejamento vai dar uma leveza e uma tranquilidade para você para fluir, super tranquilo, porque você não tem que se preocupar com os mínimos detalhes. Mas sendo mínimo em cima de mínimo em cima de mínimo, vai ganhando uma proporção. É isso que te atrasa a estudar no horário que você determinou. Se você já tem tudo bem definido, você fica com aquilo ali e sempre olha para o planejamento só para relembrar, porque já está tudo estipulado. E definir as metas. Aí vocês podem ter metas diárias, metas semanais. Eu já tive aluno que tinha meta diária de páginas. Então, todos os dias eu vou ler 30 páginas. Tinha aluno que tinha meta de cumprir tópico. A cada 2 dias eu vou fechar um tópico.
Aí depende do estudo que você escolher, e tudo diz lá do método. O que você definir no método é que você vai saber qual é a melhor forma de definir as suas metas. O importante é que, se você não tem meta e se você não tem prazo, dificilmente vai avançar. Vai procrastinar, não vai fazer, vai achar que tem todo o tempo do mundo e, infelizmente, o tempo vai passar. Então, é muito importante ter as metas, ter os prazos, não para te pressionar de maneira alguma, para te ajudar a avançar mais. E esse aqui é o último passo da organização e do planejamento. Achei interessante essa dica, escrever as questões erradas sempre com a mesma cor de caneta, sempre, Poliana, sempre com a mesma cor de caneta, porque com o passar do tempo, né? E aí depois, quando eu for falar da revisão, eu vou trazer um pouco mais sobre isso, vocês vão aprender como otimizar a revisão. Porque hoje a sua revisão tem 5 páginas, amanhã tem 10, daqui 2 semanas tem 30. Você vai demorar muito mais para revisar 30 páginas do que para revisar as 5 iniciais. Aí tem uma técnica que a gente utiliza para otimizar essa revisão. E o fato do seu mapeamento de erro estar com cor diferente é justamente que vai fazer com que você nunca se ouvide do erro. O erro está sempre focado. Mas as outras matérias mais antigas, você consegue otimizar o processo de revisão. Então, por isso que eu acho interessante essa dica da cor da caneta. Quantas horas por dia de estudo você aconselha? Depende se é pré-edital ou se é pós-edital, tá? Num pós-edital, se você tiver muito tempo disponível, né? Vamos pensar que você é uma pessoa hoje não trabalha. Você pode pegar aí umas 6 horas brutas, aí vai diminuir um pouco. Não, você trabalha, tá mais apertado e tal. Tenta fazer umas 4 horas. Num pós-edital, eu indico 4 horas para mais. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Então, se não for possível fazer essas 4 horas, mesmo que organize bem a agenda, vai fazer o máximo que dê dentro da semana e vai aumentar muito a carga horária no final de semana para compensar. Porque, infelizmente, num pós-edital, você não pode estudar só 2 horas por dia, todos os dias, inclusive no final de semana. Então, se você estuda 2 horas por dia de segunda a sexta, no sábado você aumenta, no domingo você aumenta. E aí, já falando um pouquinho dessa questão da falta de tempo, quem tem pouco tempo, e lá no início eu falei, você vai ter tempo disponível para estudar todo o edital? Se você avaliar que não tem, tem que trabalhar com prioridade. Aí vai trabalhar com edital simplificado, com base nas matérias que as bancas cobram mais, para tentar fechar. Então, se eu tenho só 2 horas por dia e minha prova é daqui 3 meses, eu não vou estudar os 10 tópicos do português. Eu vou ter que estudar 6 ou 7, porque em razão da minha carga horária de estudo, eu não vou conseguir fechar. E se eu quiser fazer o estudo base completo, do início até o final, eu vou parar na metade. Ou eu vou fechar aqui e vou prejudicar a última matéria. Então, não dá certo. No caso do ciclo, corre o risco de você chegar no dia da prova com todos os ciclos não concluídos. Aí você não conseguiu fechar nenhuma matéria. Isso acontece quando a gente não organiza o tempo. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente tomar a decisão de não ver o edital todo, mas às vezes a gente precisa tomar essa decisão. É mais prudente trabalhar com as prioridades, e ao trabalhar com as prioridades, você pelo menos passar por tudo que é mais cobrado, do que pegar toda a amplitude, não passar por tudo, deixar o que é mais cobrado sem ver e se prejudicar na hora da prova. E sobre o edital, depois eu vou trazer outro encontro só para falar disso, é importante saber que a gente não precisa estudar o edital todo para ser aprovado. Não precisa. Se a gente sabe organizar bem, definir prioridade, fazer leitura de banca, depois eu vou ensinar vocês como que a gente faz a análise do perfil da banca. Se a gente faz isso tudo, não precisa chegar lá e chegar no seu estudo e pegar todo o edital.
Se você sabe fazer leitura de banca, você consegue mais direcionado em cima das prioridades. Aí vai facilitar bastante o estudo, principalmente quem tem pouco tempo para estudar. Deu para entender? Beleza? E no pré-edital? No pré-edital, se você tiver 4 horas, tá bom. Pré-edital a médio e longo prazo, tá? Pré-edital do TJ, não, porque pré-edital do TJ tá para sair. Pré-edital do MPNG, tá próximo para sair. Pré-edital da Assembleia Legislativa de MG, tá para sair. Aí não, você vai trabalhar como se fosse pós-edital, vai trabalhar 5 horas, 6 horas, se você der conta. Agora, concursos que, assim, a gente não tem perspectiva de quando é que vem, mas sabe que vem, você vai tentar estudar umas 4 horas. Aí, nestes casos, depois que tiver um pouco mais avançado, né, o estudo, dá para diminuir a carga horária do final de semana, para dar um descanso. Mas enquanto tem muita coisa para ver, vai trabalhando com um número alto de horas. Se o edital é um pré-edital, mas iminente, pode sair a qualquer momento, considere que é um pós-edital. Trabalha quantidade alta de horas para não perder a oportunidade. Porque depois do pós-edital, depois que o edital sai, é tudo muito instável. A gente não tem o mesmo tempo que a gente tem. Existe uma pressão que afeta. Pode vir uma surpresa no edital de uma coisa que a gente não esperava. E isso tudo vai afetar seu estudo. Então, se o pré-edital é algo palpável, iminente, vai trabalhando nele como se fosse pós-edital. Minha dúvida é saber as prioridades para focar. Hoje eu não vou trazer isso, porque não vai dar tempo, Cida, mas as prioridades a gente analisa com base no perfil da banca, com base no que ela mais gosta de cobrar. E a partir do que ela mais gosta de cobrar, se você não tiver os argumentos suficientes para identificar as suas prioridades, você vai pegar o que as bancas similares mais gostam de cobrar. E aí você vai ter ali um mini estudo, uma mini análise, um mini diagnóstico do que é mais explorado pela banca em aquele determinado assunto. Do pós-edital, é muito difícil fazer isso, a não ser que você faça por estudo reverso. Mas para fazer por estudo reverso, repito, tem que ter base. E alguns cursinhos já trazem isso, montado e pronto. Aí tem que saber o que você está estudando, de qual banca, para ver se existe algum cursinho que já fez isso, ou se tem algum conteúdo disponível na internet. Sempre tem aqueles conteúdos que eles gostam mais de cobrar. Qualquer banca tem isso. A gente tem que saber quais são as prioridades da banca para moldar o nosso olhar e mudar o nosso estudo para as prioridades que a banca mais gosta, quando a gente tem pouco tempo e sabe que não vai conseguir ver tudo. Beleza? Então, seguindo aqui para eu conseguir cumprir o horário com vocês. Então, falei da organização da sua rotina, só gostaria de retomar aqui desde o início essa parte que é extremamente importante. Gente, talvez a primeira parte, muita gente já tenha conhecimento, mas essa parte aqui é importante. Saber quais são as disciplinas a serem estudadas e organizar as disciplinas. Organizar os materiais, saber como vai estudar, se é por videoaula, se é por PDF, se é por apostila, definir o que você vai utilizar enquanto material, definir o método de estudo, aqui começa o processo. Definir o método de estudo, nós passamos por cada um, e por fim, o que te diferencia do seu concorrente é definir a sua estratégia de estudos. Então, feito tudo isso, organizou a rotina para, de fato, começar a estudar. Então, você está pronto. E agora? Então, já sabe método, já sabe material, já tem planejamento, cronograma, está tudo prontinho. E agora? Agora você vai começar. Então, comece. Então, você vai aplicar tudo que você definiu e vai startar o processo. Então, vai começar a fazer. É isso. Já sabe qual é a matéria, qual é o método, começa a estudar. E tem duas etapas que andam muito juntas, que é o comece e o sempre monitore.
Então, você vai avaliar os métodos utilizados. Está dando certo o estudo reverso? Está dando certo o nivelamento? O estudo passivo está sendo proveitoso? Quais são as falhas? Eu não estou produzindo material, meu material está ficando muito grande, eu estou demorando muito tempo para produzir material. Aí eu vou trabalhar com as correções, eu vou mudar. Não vou fazer resumo, mas não, vou fazer mapa mental, porque eu estou perdendo muito tempo. Eu vou otimizar o meu tempo, otimizar as atividades. Então, a parte do monitoramento, o pessoal não faz, não. Começa a estudar e vai. E vai. Ai, meu material está muito grande, mas não faz nada para mudar. Ai, eu estou fazendo muita questão, está demorando muito, não faz nada para mudar. O monitore é entender o erro dentro do seu processo de planejamento e corrigir. Então, vai trabalhar com as correções, troque ou ajuste sempre que necessário. Se não está dando certo, não adianta bater cabeça. Se está dando certo, mas daria melhor, daria mais certo no pré-edital e no pós-edital não está dando, muda o método, muda a técnica, muda a estratégia. E sempre avalie o aprendizado. A gente sempre tem que saber se realmente está entendendo, se realmente está aprendendo, se realmente está absorvendo. Então, esse aqui é o grande problema do estudo passivo. Você está vendo a videoaula ali, você está entendendo tudo. Está entendendo tudo, mas não coloca em prática, não. Chega no dia da prova que você vai descobrir que você não aprendeu. Então, não dá para acontecer. Então, sempre que vocês startarem um processo, vai estar linkado sempre ao monitoramento. Toda vez que você identificar uma falha no seu processo, você vai trabalhar a correção. E quais são os erros mais cometidos? Porque eu estou colocando para vocês evitarem os tropeços. Aí eu trouxe 2 erros. Os erros objetivos, prático e o subjetivo, que pouca gente considera, mas é muito importante. Então, quais são os cuidados a serem tomados? Erros objetivos. Planejamento distante da realidade. Eu vou estudar 12 horas por dia. Eu vou estudar 14 horas por dia. Eu vou estudar 10 horas líquidas. Planejamento distante da realidade. Aí você não consegue, se frustra e não avança. Ou você se engana, acha que está conseguindo e está avançando pouco. Então, o planejamento tem que ser palpável. Eu só tenho 2 horas para estudar, porque depois de 11 horas eu não rendo nada. Para que vai estudar até 1 hora da manhã, achando que está absorvendo, vai chegar nas questões e vai ver. Não tá, porque você não dá conta mais. Então, trabalha com o possível mesmo. Porque trabalhando com o possível, você vai vendo pequenos resultados no dia a dia, as pequenas vitórias. E as pequenas vitórias vão te motivando a não desistir. Outro erro, materiais ou professores pouco eficientes. Às vezes a gente ouve assim, nossa, esse professor aqui é muito bom. Nossa, esse material aqui é excelente. Esse aqui é o melhor cursinho que existe para o outro, na perspectiva do outro e não na sua. Aí você vai ver, você não consegue entender, acha muito difícil, acha muito demorado, não consegue casar com o material nem com o professor. Troca. Não é para ficar batendo cabeça. Troca para ganhar celeridade e qualidade. Celeridade e qualidade são 2 coisas que têm que andar juntas no seu processo de estudo. Não adianta fazer um estudo rápido e não absorver nada, não tem qualidade. E não adianta fazer um estudo excelente e extremamente moroso. Vai chegar na prova e você não vai ter conseguido alcançar seu objetivo. Então, tem que conseguir ali trabalhar o equilíbrio. Estudando, a gente vai se conhecendo também. Isso aí, vai entendendo como que funciona, vai vendo o que dá certo, o que não dá. Por isso que eu estou falando, não deu certo, troca. Resolução de poucas questões é um outro erro objetivo. Então, eu estou ali achando que eu estou arrasando, que eu estou fazendo 30 questões na semana, é pouco. Ah, eu estou fazendo 10 questões por dia, é pouco. Então, a gente tem que conseguir, e eu não estou falando aqui para desanimar, a gente tem que perceber as potencialidades e avançar. O desafio das 100 questões por dia me ajudou muito a dar um up. Mesmo quando estava
com a cabeça cansada, não deixava de fazer as questões. E isso me fez manter um ritmo bom. Letícia falou, é isso mesmo. Para quem não sabe, eu lancei um desafio, acho que foi mês passado, mês retrasado, foi mês passado, isso mesmo, que era o desafio do 100, como que era, Letícia? 1.500 em 15? 1.000 em 15? Acho que era 1.015, que era o nome do desafio, até esqueci o nome já. Mas era fazer todos os dias, todos os dias, 100 questões, por 15 dias. Aí o pessoal entrou no desafio. Então, todos os dias tinha que fazer 100 questões. E foram 15 dias direto, sábado, domingo, cortando direto. Todos os dias fazer 100 questões. Aí, o que eu recebi de feedback, que foi muito positivo, é que o pessoal começou a ver que tinha potencial, achou que nunca daria conta e começou a dar, começou a pegar gosto, e assim foi só aumentando. Então, tinha gente que fazia 150 questões no dia, e aí fazia 50 e achava que estava muito. Mas aí, quando é desafiado, consegue ver que tem um potencial. Então, foi bem interessante. Concordo com a Letícia. Antes eu achava que era impossível, tá vendo? É isso mesmo, a gente vai quebrando as barreiras. Então, muito cuidado com esse erro aqui, ó. Fazer poucas questões. Outro erro, um dos maiores erros dos concurseiros, revisão mal feita ou não fazer revisão. Tem gente que fala assim, Thaís, não tá dando tempo de fazer revisão. Gente, se não tá dando tempo de fazer revisão, reformula o planejamento. Mas a revisão precisa ser feita. Quem não faz revisão, esquece. Esquece. Se você esquece, não é num passe de mágica que você vai lembrar na hora da prova. Revisão é para trabalhar fixação de conhecimento a médio prazo. Então, para você ter conteúdo fixado, para não precisar revisar mais, você precisa trabalhar com muitas revisões antes. Depois é que você vai chegar nesse nível de não ter que fazer revisão mais. Então, esses são os erros objetivos. Erros subjetivos. Falta de constância. Eu estudo hoje, não estudo amanhã. Daqui 2 dias eu pego de novo. Vou olhar uma coisinha aqui. Dá uma semana sem estudar. Falta de constância, não evolui. Principalmente para quem está no pré-edital. Cuidado, tá? Quem está no pré-edital e não se compromete com o estudo, acaba deixando as coisas correrem soltas. E ao correr solto, infelizmente, você se prejudica. Então, cuidado com a falta de constância. Outra coisa, a ausência de descanso. A gente está tão focado, não quer dormir, não quer descansar, tomar energético, tomar guaraná, tomar remédio. Eu vejo gente querendo tomar remédio para não dormir, para dar conta de estudar. Gente, na hora que isso bate feio. Aí vai te dar com a estafa mental, você não vai conseguir raciocinar mais, isso só tende a atrapalhar. Mas às vezes a pessoa ela vê tão imediato, tão agora, nossa, tomei aqui café com guaraná, com não sei o quê, e eu rendi muito. Aí isso amanhã, depois de amanhã, quando você assusta, aquilo ali virou um vício, um cotidiano, seu corpo não descansa, sua mente não descansa, vai ter um momento que você vai dar um treco. Vai acontecer alguma coisa, você vai se prejudicar. E você pode se prejudicar, infelizmente, no dia da prova. Eu já tive relatos de gente que falou, eu estudei muito a última semana, na hora da prova eu não consegui ler, eu não estava raciocinando mais. Por quê? Tem uma hora que bate. Então, muito cuidado. Dormir, descansar é extremamente importante para o processo de aprendizagem. Inclusive, enquanto a gente está dormindo, o cérebro está processando e assimilando o que nós estudamos. Então, não negligenciem. Eu já fui assim, não tinha descanso e foi péssimo na hora da prova, foi ruim. Tá vendo? Cansaço bate, é isso mesmo. Você não consegue processar mais. Outro erro subjetivo, procrastinação e culpa. Então, a procrastinação, não vou estudar hoje, amanhã eu estudo, depois eu começo, nunca vai. Infelizmente, isso atrapalha demais.
é um erro subjetivo. Não vou começar hoje, não, vou começar na segunda. Ah, não vou começar segunda, não, que é final de mês, vou começar dia 1º. Gente, começa. Mas não se culpe. Ah, eu não estudei hoje, eu sou a pior pessoa do mundo. Ah, eu não vou conseguir porque eu fiquei 2 dias sem estudar. Não adianta. Então, nenhum dos dois é bom. Os dois erros vão afetar muito seu processo de preparação. Então, não os cometa. E cuidado, muito cuidado com a cobrança. Tem gente que é extremamente crítico consigo. A autocrítica é tão forte que se cobra demais. Ao se cobrar demais, isso pode prejudicar muito. Então, cuidado com as cobranças. Ah, não, eu não estou conseguindo avançar. Ai, não está legal. Eu vejo gente falando assim, nossa, eu estou com 80% ainda. A gente tem que começar a ver o lado bom. Então, 80% está mais perto de 100 do que de 0. Talvez não esteja ainda na meta que você quer, mas você está caminhando. E o que eu disse, olhar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas do dia a dia, faz com que fique mais leve. E outro erro subjetivo é a falta de comprometimento. Então, se você não se compromete, se você não tem um compromisso com o seu sonho, com o seu desejo, com o que você se propôs, infelizmente, isso vai atrapalhar e muito o seu processo de avanço dentro da preparação. Se não for constante, nós corremos o risco de desanimar, desistir. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, tem que ter constância para garantir que você não tenha nem tempo de pensar que quer desistir. Já vai seguindo para o próximo, é exatamente isso. E acabou? Não, com certeza não. Então, eu trouxe mais alguns pontos aqui para vocês. Tá? Então, já trouxe aqui hoje, como eu havia dito, eu trouxe um nivelamento. Então, não adianta eu vir trazer para vocês aqui monitoramento de desempenho, se você não sabe nem que tem que fazer questões. Não adianta trazer para você aqui como otimizar a revisão, se você nem coloca revisão no seu planejamento. Então, hoje foi o quê? Um nivelamento por baixo. Então, a gente nivelou. Hoje todo mundo sabe que tem que ter método de estudo, tem que ter estratégia, tem que ter técnica, tem que organizar rotina, organizar disciplina, organizar material. Todo mundo já entendeu. Então, o que a gente ainda vai trabalhar? Como definir uma área de foco? Então, algumas coisas aqui eu trabalhei de forma superficial. Agora eu vou aprofundar. Como definir uma área de foco? Como fazer uma leitura eficiente do edital e extrair o que a gente precisa do edital? Como organizar e selecionar os materiais? Como utilizar os métodos de estudo? Eu vou passar por cada um. Então, como que a gente faz o estudo ativo? Como que a gente produz material? Como que a gente se organiza? Como que é mapa mental, fichamento, flashcard, esquema? Passar por cada um. Como que monitora desempenho? Como que mapeia erro? O prático. Então, o detalhe de cada um dos tópicos, que aqui eu passei por alto, a ideia é aprofundar. E as dicas que auxiliam no dia a dia, as dificuldades que o concurseiro enfrenta, que a gente precisa parar as arestas para caminhar. Então, é hora de otimizar e qualificar o processo de estudos. Essa que é a ideia do Aprenda ao Vivo. E aí, a minha ideia, né, eu trouxe para vocês, como se fosse a construção de um clã, então, de um grupo fortalecido. Então, é um grupo de concurseiros que objetivam potencializar seus estudos por meio de métodos e técnicas de estudo eficientes e eficazes. É um grupo grande? Não, não é um grupo grande. É realmente um grupo pequeno, um grupo com poucas pessoas que tomarem essa decisão. Decisão de quê? De se comprometer, de estar junto, de apoiar o outro, de querer melhorar. Então, por isso que eu digo que a construção de um clã é algo realmente bem intimista, mas esse intimista que vai proporcionar com que todos que estejam dentro desse grupo possam avançar. E aqui eu coloquei alguns objetivos. Apoio e ajuda mútua, então a gente sabe que ser concurseiro não é fácil, a gente ouve coisas que a gente não gosta, a gente está em um ambiente em que ninguém acredita, o meio não colabora, então é ter esse apoio e essa ajuda mútua, é aprender a aprender. É isso que a gente vai fazer aqui também.
otimizar e qualificar os estudos. Então, já trouxe alguns pontos que eu vou aprofundar com vocês. Construir laços de afinidade, que isso é normal de acontecer, e fortalecer ideias e sonhos dos pares. Porque quando eu falo que eu quero desistir e o outro sabe da minha história, do meu sonho, ele não deixa. Eu tenho aqui o apoio e a ajuda mútua. E é por isso que eu não quero trabalhar com um grupo muito grande. A gente está com um grupo muito grande, né, no WhatsApp, mais de 100 pessoas. A ideia não é ficar todo mundo, né? Depois nós vamos realmente construir o nosso clã e ter um grupo pequeno, mas um grupo que pode se apoiar e pode contar um com o outro. A minha ideia é construir isso com vocês. E nessa lógica, o que eu pensei? Que bacana, sensacional, ah, que bom que você gostou, que bom. Dentro dessa lógica, o que eu pensei? 2 encontros com temas previamente definidos. Então, esse tema de hoje, por exemplo, é um tema previamente definido. Aí, na semana que vem, eu vou trazer outro. E depois eu vou trazer uma live com o tema que o grupo escolher. Então, assim, o grupo escolheu tema X. Aí eu vou fazer uma enquete com vocês, né? O grupo vai ficar pequeno, então fica fácil, né? Aí, gente, o que vocês querem? X, Y, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou escolher um tema para trazer uma live para vocês. Então, vão ser 2 encontros com temas definidos, uma live, e vou trazer também uns convidados especiais de vez em quando. Um psicólogo, um terapeuta, um professor, né? Alguns temas que eu sei que vocês gostam e eu vou conhecendo mais vocês, a gente vai estar muito próximo, então a gente vai se conhecendo e aí eu vou construindo isso com vocês também para trazer os professores convidados ou não professores, mas convidados que têm a ver com o mundo dos concursos. Todos os encontros vão ficar gravados, vão ficar disponíveis para esse grupo e nós vamos ter um grupo do WhatsApp exclusivo do Aprenda ao Vivo para tirar dúvidas, um grupo aberto. Então, não é aquele grupo é para apresentar a proposta, vou dar esses 2 encontros, o pessoal vai conhecer, e aí, quem quiser participar, vai participar. Então, nós vamos ter um outro grupo, só nosso do Aprenda ao Vivo, e esse grupo vai ficar aberto. Bacana demais. Que bom, Júlia, que você gostou. E aí, trazendo já para o final, nosso próximo encontro vai ser no dia 31/3, quinta-feira, às 19 horas. Então, eu trouxe um encontro no sábado, às 5, vou trazer um quinta-feira, às 19. Quando a gente tiver o grupo mesmo, quem vai ficar, aí nós vamos definir. Ninguém pode dia de semana à noite, então vai ser só no sábado. Não, tem gente que pode sábado, tem gente que pode quinta. Aí eu tenho que fazer um em cada dia. Porque se a ideia é aprender ao vivo e poder falar, não adianta a pessoa ver os 2 gravados, nem ia ser legal. Então a ideia é deixar para quem pode no sábado ver no sábado, tem o seu momento de falar, de expor, de tirar a dúvida ao vivo. Quem não pode, participa no meio da semana. Quem pode participar nos 2, participa nos 2. Ótimo, Thaís, muito obrigada, é o que precisava. Ai, que bom, Cida, que bom, ótimo. Então, a ideia é essa, gente, eu apresentei a proposta. Quando eu digo construção de um clã, às vezes pode parecer assim, meu Deus, que coisa de outro mundo, mas não é. Realmente é um grupo que pode contar um com o outro, que a gente possa construir. Porque eu sei que todo mundo aqui quer a mesma coisa, passar em concurso público. E para passar, a gente não precisa, às vezes, só de estudar. A gente precisa de um contato, de um ombro amigo, de uma palavra que conforta. Eu sei disso tudo, que às vezes não é fácil. A gente ouve coisa dentro de casa que a gente não quer ouvir, tem que segurar, a gente pensa em desistir. Então, ao mesmo tempo que o grupo vai aprender a otimizar melhor o processo de estudo, ainda vai contar com pessoas que apoiam. Então, eu acho que dá para fechar. Nesse mundo de concurso, de estudo, ficamos muito sós. Verdade, você é maravilhosa, abençoada. Ai, obrigada. Muito obrigada, Thaís, por nada, gente. Então, é isso. Deixei aqui minhas redes sociais, tá? Meu Instagram, meu YouTube, meu WhatsApp. O próximo encontro já fica aí. Vou mandar naquele grupão também. E eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa, né? Se alguém quer se colocar, dizer o que achou. Para mim, isso é tão importante, sabe? Para eu ver o que vocês estão achando.
Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, ou mandar no chat o que achou. Diga, Letícia. Eu não sei se, como, né? Eu fui sua aluna, sou sua aluna, se é puxando sardinha, mas assim, é sensacional, sensacional esse projeto seu. Tudo que você falou, né, aqui foi muito esclarecedor, muito bom. Eu convidei muitas pessoas para entrar no grupo, sabe? Infelizmente não estão aqui, mas igual você falou que vai ficar gravado, eu acho que para elas é o que elas precisam, assim, pelo que elas me passaram. Então, e eu acredito que assim, vai ser assim para muita gente, é essencial. As pessoas precisam, né, às vezes, entender que existem oportunidades passando e se a gente não agarrar, pode ficar para trás. E eu acho que essa é uma oportunidade. E você é sensacional. Muito obrigada. Ah, obrigada, que isso. Muito obrigada, só tenho que agradecer. Muito obrigada, amei. Foi ótimo. Deixa aqui minha admiração e respeito pelo seu trabalho. Ótima mentora, seu projeto vai ajudar muita gente. Gostei demais. Ah, obrigada, Júlia. Foi muito bom, Thaís, mentora sensacional. Agora temos que colocar em prática tudo que foi dito. Isso! Maravilha, Poliana, é isso mesmo, gente. Tem que colocar em prática. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Sempre que possível, eu vou disponibilizar o material. Esse material, se vocês quiserem socializar, pode, mas depois que a gente tiver o grupo fechado, aí eu vou pedir para não socializar, né? Porque não é justo, a pessoa ela pode participar. Se ela não quer participar, acho que ela também não pode ter o acesso ao que o grupo tem. Então, por enquanto, está livre, pode socializar. Eu vou socializar também essa gravação com outras pessoas, principalmente o pessoal do grupo que não conseguiu ver, mas depois a gente vai trabalhando mais intimista. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena. Sábado, 19 horas, vocês estão aqui. Fico feliz por ter cumprido o prazo. Vocês sabem que eu falo demais, mas é isso. Se ninguém tiver nada mais a dizer, estão todos liberados. Beijo! Beijo, muito obrigada, viu? Por Vamos nada! buscar um pouquinho essa nossa vontade Beijo, para muito estudar, obrigada, tá bom? maravilhosa. Ai, que bom! Beijo! Amei, Thaís, foi muito bom. Ai, que bom, Rafaela! Que bom, que bom! Beijo, pessoal! Amei. Obrigada!